Então, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, pedimos a tua graça nessa hora, continua a ministrar no nosso coração. Ajuda-nos a concentrarmos, focarmos nas tuas verdades e afasta de nós tudo aquilo que possa nos atrapalhar, desde nossos pensamentos, preconceitos, sentimentos, preocupações, ó Deus, que o Senhor possa tirar essas coisas para que a gente esteja com os ouvidos atentos para perceber as tuas verdades. É o que eu peço, Deus. Coloca a vida de cada um no teu altar, pedindo que o Senhor cele com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aquele assunto, né? O Espírito Santo, ele nos enche para nos dar poder para várias coisas, né? Então, só para relembrar, né? Então, ele nos dá poder para ter uma vida cristã, e nesta vida cristã, a gente vê o poder da fé, o poder para arrependimento, né? O poder para santificação, que isso foi da vez passada, né? E esse poder para conseguir viver, né, satisfatoriamente neste mundo, tá? Então, agora, o seguinte de hoje é o poder para termos domínio próprio, que não é fácil, né? Então, quando eles estavam no Pentecoste, eles receberam do Espírito Santo para que eles pudessem exercer esse domínio próprio e pregar o Evangelho, tá? Então, depois da morte, né, de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição, e aí, um pouco antes da ascensão dele, Jesus, então, se reuniu com seus discípulos, e eles, então, perguntaram para Jesus quando é que ele iria restaurar, né, o governo de Israel, tá? Então, quando eles ouviam falar do Messias, eles queriam isso, né? Que a Israel chegasse no poder, né? Era esse desejo do povo, tá? E era essa interpretação que eles faziam das promessas que Deus tinha dado sobre estabelecer o reino dele. Não tinham conseguido compreender a dimensão do que era essa verdade, tá? Então, humanamente falando, eles achavam que era assim um governo político, um governo humano aqui na Terra, tá? Então, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra era o que eles achavam, tá? Então, vamos ver aqui uma passagem de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, você vê, a preocupação deles é quando é que o Senhor vai governar, né? Quando que a gente vai governar junto com o Senhor, né? Então, os discípulos desejavam muito, ao ponto de eles ficarem até preocupados com isso. Vamos ver lá Mateus 20, 20, 21. Mateus 20, do 20 ao 21. Mateus 20, 20 e 21. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita, outro à tua esquerda. Tá? Então, essa mãezinha, bem mãezona mesmo, né?
Ah, deixa eu garantir aqui para os filhos. Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, né? Não, eles já estão seguindo Jesus, então Jesus põe ele do lado de você aí para governar, né? Jesus falou, né? Não compete a mim, é o Pai que vai escolher. Porque, na verdade, você vê como é a visão humana, né? Que a gente deseja esse poder, né? Vamos ver outra passagem. Vamos ver só o primeiro, porque os outros são tudo repeteco, tá? Então, só vamos ver o Mateus 21, de 1 a 11. Mateus 21, de 1 a 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali diante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumento com ela. Desamarre os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e os outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: honra ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, eles esperavam, né? Porque isso aí a gente fala assim, até o título aí fala que é a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém. Mas a gente vê assim que é uma coisa humana, né? Humano idolatra, humano quer o poder, humano quer ser melhor do que o outro, né? E então, e o que isso tem a ver, né, com o domínio próprio? Que essa é uma natureza, vamos dizer assim, do pecado, né? De desejar além daquilo que lhe é devido, né? Você vê aqui, Jesus pegou ainda o jumentinho, né? Nem foi de um cavalo branco, aquele alazão, foi um jumentinho, né? Eu lembrei daquela história, não, nem vou contar, que vamos desviar do assunto. Ai, meu Deus. Mas como é o ser humano, né? Desejoso de poder, desejoso, né? Porque o povo de Israel já não aguentava mais serem escravos do Império Romano, né? Serem, vamos ser, subjugados por outros, né? Povos mais poderosos. Então, eles queriam também ficar em cima de todo mundo, né? Eles queriam isso. Então, quando eles esperavam de Jesus, eles não compreenderam a dimensão daquilo que Jesus, da promessa de Deus de que ele ia trazer o seu reino, né? Seu reino aqui na Terra. Então, eles acharam isso. Então, aqui, a multidão já estava aclamando Jesus, né? Já estavam, vamos dizer assim, colocando ele lá no pedestal, né? Mas o Paulo, em contrapartida a toda esse desejo do povo, da multidão, mesmo dos discípulos, olha, até os discípulos andando com Jesus, ouvindo todas as verdades, todos os ensinamentos, eles também tinham o mesmo desejo que o povo tinha. Senhor, se o Senhor for dominar, eu quero dominar com o Senhor, né? Então, deixa a gente ficar do teu lado, né? Do lado
né? Mão direita, mão esquerda, que é o lugar de honra, né? Vamos dizer assim. Vamos ver o que o Paulo falou, 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tá, então, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus dominasse e eles pudessem subjugar os outros povos abaixo deles, tá? Então, o que que entra do domínio próprio aqui? O Espírito Santo vem, não é para que a gente subjugue outras pessoas, mas ele vem para que nós possamos ser subjugados, entendeu? O nosso corpo possa ser subjugado, para levar o nosso corpo à escravidão, não do pecado, mas a Deus, né? Para podermos servir a Deus e ter esse controle de nós mesmos, né? Então, a gente vê assim, como os atletas, eles têm uma autodisciplina bem rígida, né? Para conquistar o pódio, para conquistar o primeiro lugar, né? Vamos dizer assim, para conquistar a vitória, ele precisa se disciplinar, tá? Então, Paulo, ele estava dizendo assim, olha, o Espírito Santo nos dá poder não para a gente ser mais forte do que outro, para poder ganhar deles, mas ele nos dá poder para a gente ser forte para nós mesmos, né? Para a gente conseguir controlar nós mesmos, que eu acho que realmente isso é que é o mais difícil, né? Né? Aí a gente vê um que não faz e a gente quer dar porrada mesmo, porque dá vontade. Não dá para ter domínio próprio, né? Eu também, olha, eu estava lá na casa da minha amiga lá, né, de Osasco, e o marido dela, ai, eu falava assim, gente, eu não posso ficar do lado, vou confessar aqui meu pecado, eu não posso ficar do lado de gente que fica me provocando. Gente, isso me faz sair da santidade, não posso com isso. Eu não tenho problema com competição, entendeu? Não tem problema se eu perder, entendeu? Mas eu tenho problema com gente que fica provocando, sabe assim? Fica te atiçando assim. Ai, meu Deus do céu, eu saio da santidade terrível. E aí eu não consigo me controlar. Eu respondo mesmo, eu não dou por mim. Ai, Senhor, eu preciso esmurrar mais vezes o meu corpo, que tá difícil aqui. Ai, ai, ai. Então, aqui, ó, quando o Paulo quis dizer, né, ele esmurra, o que que é esse corpo, tá? Então, vamos ver ali. Vamos ler desde o 24, então. Foi lido o 27, então lê do 24 ao 27. 1 Coríntios 9. Agora o 24 e 27, certo? Não, 24, 25, 26, tá? 24, 25, 26, tá. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Mais um? Uhum. Não, tudo Eu bem, já li. né? Uhum. Então, ele usa essa figura do atleta que se disciplina, né? Mesmo. Ah, porque se a gente vê, você não conseguiu atingir aquele alvo, o atleta, ele vai treinar, treinar, treinar até atingir, né? A meta. Então, quanto mais ele treinar, ele vai disciplinar o seu corpo para atingir aquilo, né? Como diz alguma coisa, vai até pela inércia, né? Não sei quantos aqui experimentaram já essa disciplina. Eu tô experimentando um pouco com em relação à dieta, né?
como eu estava explicando para várias pessoas, porque todo mundo vem perguntar para mim qual é o meu segredinho. Eu tenho que dizer, não tem segredo, é disciplina, que ninguém quer fazer, né? É exercício que ninguém quer fazer, é fechar a boca que ninguém quer fazer. Quer dizer, que ninguém quer fazer, não. Quem tem disciplina faz, né? Quem não tem, não tem jeito, né? Então, Paulo, ele fala da mesma forma, né? Aqui é a diferença. Eu coloquei igual, mas o corpo aqui é distinto da carne, tá? São palavras diferentes. O corpo no grego é soma, e a carne no grego é sarx, tá? Então, o corpo é como se fosse é neutro, tá? Ele não é nem para o mal, ele é neutro, né? Tá? Agora, a carne, ele é a inclinação para o pecado, tá? Então, a carne é ruim, né? Aqui eu tinha que colocar um X, na verdade. Então, o corpo é neutro, mas a carne já tem a inclinação para o mal, tá? O corpo, como diz a Bíblia, é o santuário do Espírito Santo. Vamos ver lá, 1 Coríntios 6:19. Vamos antes ver o Mateus? Você já tinha aberto esse, Vini? Mateus 7? Já, mas eu Então, fechei. por favor, lê esse. Mateus 7, 22, 23. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Tá? Então, aqui parece que não tem nada a ver, mas é aquele que... Porque quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele está nessa luta, né? Nessa luta na vida dele. E aí, em Mateus, Jesus está condenando aquelas pessoas que vivem de uma aparência, mas que, na verdade, não são verdadeiramente aquilo lá, né? Então, é fácil a gente mostrar que a gente é santo. Difícil a gente realmente vivenciar a santidade, né? Porque a gente fala assim, se você tiver no seu quarto, entre quatro paredes, você sabe que ninguém vai te ver como você é, né? Na presença de Deus. Porque quando a gente está meio em público assim, a gente fica mais bonitinho, né? A gente fica mais bonitinho, mais comportadinho, mas põe a gente sozinho num quarto. Será que você vai estar vivendo essa santidade? Muita gente não, né? Muita gente vai cair porque o diabo fica rodeando e fica tentando até conseguir, né? Levar alguém que não consegue, tá? Então, a palavra de Deus, então, ele nos fala que esse corpo que é neutro, tá? O corpo que é neutro aqui, ele é o santuário do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não pode habitar junto com o pecado, né? Porque é Deus, né? Ele é santo, então ele não vai habitar junto com o pecado. Então ele tem que habitar onde é neutro, né? Que é o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Por mais que algumas pessoas associem corpo com a carne, né? Porque corpo como humanidade, tá? Carne como humanidade. Então vamos ver lá, Romanos 6. 6, 12 a 14. 12, 13, 14. Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará,
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá? Então, Paulo tentou ensinar essa luta que a gente tem, né? E o nosso corpo, eles têm uns instintos naturais que eles não são pecados, tá? Aí você fala, opa, como assim? Se ele tiver um excesso, vamos dizer assim, né? Ele for para um excesso, aí sim ele se torna pecado, tá? Por exemplo, desejo de comer, você está com fome, então você vai comer, isso é um desejo natural, isso aí não é pecado, né? Mas se esse desejo natural se desenvolver para uma cobiça, aí ela se torna pecado. Vamos ver, Tiago 1,15. Tiago 1,15. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tá? Então, assim, o fato de você desejar não é pecado, né? Ainda. Mas se você transformar essa numa cobiça de conquistar, né? Aí se torna pecado, tá? Então, o diabo, ele tenta transformar os desejos naturais do nosso corpo em pecado quando ele coloca, como a gente já falou, né? Ele coloca armadilhas para que a gente caia em tentação. Não vai tentar aquela pessoa, por exemplo, ele não adianta ele pôr aqui chocolate doce na minha frente, porque não é tentação para mim, porque eu não gosto, entendeu? O diabo, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aonde ele pode nos pegar. Então, ele vai tentar naquilo que a gente tem dificuldade, né? Tá? Então, ele tentou Adão e Eva lá em Gênesis, né? Eles pecaram por causa dos desejos de alimentação e de fome. Esse desejo não era pecado, mas ele deixou ser, vamos dizer assim, tentados pela cobiça de ser igual a Deus, tá? Então, vamos ver lá em Gênesis 3, 5, 6. Gênesis 3, 5 a 6. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Entendeu? Quando ela estava no desejo natural, né? Então, assim, de comer, né? Que estava bonito aos seus olhos, que estava atraente, né? Parecia que tinha uma intenção boa, né? Não, quero ter mais entendimento, né? Mas quando esse desejo natural caiu na tentação, né? Na cobiça de ser igual a Deus, ele se tornou pecado. Aí, quando eles comeram, eles, vamos dizer assim, efetuaram o ato, né, da desobediência, então pecaram, né? O ser humano, então, ele vai cair, né, vai pecar por causa da tentação nessas áreas dos desejos naturais, tá? Aí Paulo explica um pouquinho mais. Ele diz que a gente não tem força suficiente, né? Ele lutava ali, ele lutava com ele mesmo, esmurrava o próprio corpo. Eu vi alguns filmes assim, de alguns, né, de mosteiros, assim,
né? Que a forma que eles faziam, pagavam penitência, né? Desses desejos, talvez, né? Ou talvez de pecado que já tenham caído, né? Então eles ficavam se chicoteando, né? Era uma das formas de eles, como se fosse uma penitência, né? Então, o ser humano talvez tenta de outras formas, né, querer se isentar dessa culpa ou do pecado, mas Paulo ele diz que temos que lutar mesmo. Por que nós temos que lutar? Porque o nosso corpo, né, a nossa humanidade, ela é fraca, né? Então, vamos lá ver, Romanos 7, 19. Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. É essa a luta. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço, né? Quantos de nós vão dizer, nossa, depois que você já fez, você fala, por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz o bem, né? Se a gente sabe que tem que fazer o bem. Agora, o 22 e 23, Vini. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Uhum. Então, quando a gente se torna filho de Deus, né, fica essas duas leis aí, né, de pecado, né, e de viver com Deus, de santidade, vamos dizer assim. Então, fica nessa guerra. A gente quer fazer o bem, mas a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Então, a gente fica nessa constantemente luta, né? Porque nós somos fracos. Mas a palavra de esperança que a gente pode ver é que o Espírito Santo veio para nos dar poder para a gente conseguir vencer essa luta, né? Não é alimentando, como que é? O gatinho, cachorro preto, como que é? O cachorro preto e o cachorro branco. É isso que é você alimentar o mal, né? Não é isso. É você ser cheio do Espírito Santo, né? Porque vamos dizer assim, essa lenda né, que tem é que aquilo que a gente alimentar tem tem uma certa razão, né? Se a gente alimentar para o lado ruim, a gente vai ficar mais para o lado ruim mesmo, né? Mas a bênção é que, para podermos vencer o pecado, nós temos que ser enchidos pelo Espírito Santo para podermos conseguir cumprir com a vontade de Deus. Efésios 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo, além da gente ter essa vida que é agradável ao Senhor, né? Vai ser uma vida que não tem problema de se sujeitar, não tem problema de ser dominado, né? Vamos dizer assim, tá? Então, essa aqui é uma parte do domínio próprio, tá? Que eu vou entrar de novo, mais uma vez, sobre isso. Eu estava tentando encontrar a distinção que o autor quis mostrar, porque eles vão falar, mas de novo,
tá? Mas eu acho que aqui é a questão da gente conseguir vencer o pecado, tá? Agora, outro poder que o Espírito Santo nos dá, né? Ao sermos enchidos pelo Espírito Santo, ele nos dá poder para cumprir a missão. Então, todos nós temos uma missão específica e responsabilidades pessoais. Não sei se o seu chamado é só para ser uma mãe, ou só para ser um pai, ou se é para você ser um profissional, ou missionário, ou qualquer outra coisa, né? Todos nós temos uma missão, talvez não só uma, alguns talvez tenham mais que uma missão, né? Mas a gente tem missão específica e responsabilidades. Então, se a gente olha ali Atos 1:8, que a gente só está lendo isso, né? Já estamos quase decorando que nós estamos recebendo poder para testemunhar, tanto em Jerusalém como na Judéia, né? Toda a Judéia e Samaria. Que é uma missão para todos nós, né? Sermos cheios do Espírito Santo para nós sermos testemunhas do Evangelho, né? Vamos ver lá, 1 Pedro 4, 11b. Quando faz 11b, vocês entendem, né? Que é na segunda parte do versículo. 1 Pedro 4, 11b. Bom, segunda parte deve ser: façam assim para que tudo em Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tá? Pode ler inteiro, vai. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que tudo em Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tá? Então, é assim, ó, o que você for fazer, você tem que fazer na força do Espírito Santo, né? Aqui, porque assim a glória não vai para você, a glória vai para Deus, né? Então, para a gente conseguir cumprir de uma forma completa, né, e satisfatória aquilo que Deus quer, porque às vezes a gente não sabe nem o que Deus quer, a gente nem está muito ligado naquilo que Deus quer, né? Por isso Deus tem que às vezes usar mula, né? Às vezes tem que usar pedra. Jesus falou: se vocês não falarem, até pedras irão, né, falar, né? E Deus tinha poder mesmo. Os anjos queriam, sabia? Os anjos queriam poder testemunhar, né, de Deus, de Jesus, tá? Mas precisamos dessa capacitação do Espírito Santo para podermos cumprir com a missão que Deus nos tem dado. Mateus 5:16. Mateus 5:16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Tá? Jesus falou que nós somos o sal, né, e a luz, né? A gente tem que fazer diferença. Às vezes a gente não faz diferença. A gente vai junto com as pessoas, né? Faz tudo igual. É difícil fazer diferença. É difícil ir contra a maré, né? É difícil fazer o certo quando todo mundo está fazendo errado, né? Efésios 5:9. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. A luz representa essa vida justa, bondosa, verdadeira, né? Todas as características de quem Jesus é, né? Jesus é a luz do mundo e a luz que nós temos que refletir é essa, a luz de Jesus, né? Não é nossa luz própria,
eu vou brilhar. Não, a gente não tem que brilhar nada, não. A gente tem que brilhar a luz de Jesus Cristo, né? Talvez o seu chamado possa ser algo mais específico. Vamos ver outros desses versículos. 2 Coríntios 6, 7. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Tá? Então, esse é o poder do Espírito Santo que nos faz viver essa vida santa, tá? Então, palavra de verdade, poder de Deus, armas de justiça, né? Então, é o que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, né? Para que a gente possa resplandecer como luz do mundo. De uma forma que mostre bondade, mostre justiça, mostre verdade. Nesse mundo caído, né? Cheio de pecados. Cada vez está ficando pior, hein? Cada vez está ficando pior, né? Ai, ai. Filipenses 2, 12 a 15. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeça à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então, a gente vai conseguir cumprir todas essas coisas, de fazer diferença onde nós estivermos, se a gente ser enchido pelo poder do Espírito Santo. Tá? Talvez seja só para cumprir com as, vamos dizer assim, as coisas naturais, né? Como ser pais. Mas todos os pais sabem a grande missão. Não é só gerar uma vida, né? Gerar uma vida é até fácil. Mas educar, formar caráter, né? Levar a pessoa, a criança, a andar nos caminhos do Senhor é uma missão difícil, certo? Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tá? Então, para criar assim, somente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, podemos ser bons pais, boas mães, né? Se a gente ser cheios do Espírito Santo. Pode até conseguir um pouquinho, né? Sem ser o Espírito Santo. Se você teve bons exemplos, você até que consegue um pouquinho. Mas nesse mundo tão cheio de ensinamentos errados, para a gente poder, né, ajudar para fazer as coisas certas, somente pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4. Nossa. É muita passagem, né? Deixa eu ver. 1 Coríntios 12, 4. 22 e 28, né? Mas é 4 a 22, né? A gente lê, é rápido. Tá. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só. Não, é 4 a 11. Eu que escrevi errado. Então, vamos lá. 4 a 11. Pode ler tudo, então. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho,
mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, desculpa, e para Não tem outra, problema. para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito, quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então, aqui a gente pode ver, né? São diversos tipos de dons, alguns podem até receber mais, como já falamos, alguns recebem, mas todos recebem, né? E o Espírito Santo é que nos capacita para a gente cumprir de uma forma boa, né? Assim, neste mundo, tá? Vamos ver lá, Êxodo 31, de 1 a 6. Êxodo 31, de 1 a 6. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras e entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então, ali o Espírito Santo capacitou, né, deles fazerem essas coisas que Deus tinha ordenado e fez de uma forma perfeita, assim, tá? Gênesis 39, 3 e 41, 38. Gênesis 39, 3. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e abençoava em tudo o que fazia. Agora é o 41, capítulo 41, versículo 38. 41, 38. E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Tá? Então, pela presença do Espírito Santo na vida de José, que foi vendido como escravo, que foi mal interpretado, né? Quer dizer, foi difamado, né, por a mulher do Potifar. Ele estava fazendo um bom serviço lá, né, de coordenar, vamos dizer assim, de ser governante não, de ser mordomo, né, ali na casa. E então ele foi capacitado para fazer. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi escolhido para governar o Egito, né? Que naquela época era um império que governava naqueles tempos. Juízes 6:34. Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Então, foi usado, né, para levantar um grupo até pequeno, né, para guerrear
mas foi capacitado pelo Espírito Santo. Tá? Daniel, 1 Samuel 16:13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Lembra? Samuel até pensou. Davi era o irmãozinho caçulinha, mirradinho, adolescente, né? 17 aninhos. E Samuel até pensou, não, deve ser os primeiros filhos lá, eram tudo, se sobressaíam, deviam ser altos, fortes, né? E por ser, vamos dizer assim, o melhor rei. Foi tão melhor que Israel, né, nunca mais falou de outro rei. Teve vários, né? Mas todo mundo fala de Davi. Está até na bandeira de Israel, estrela de Davi, né? É Daniel 5:11. Daniel 5:11. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos e dos adivinhos. Daniel também, né? Foi uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo para poder servir, né? Ali de direção e poder fazer aquilo que somente com aquele que é enchido pelo Espírito Santo é capaz de fazer. Adivinhações, né? Que até alguns tentam com outros truques, né? Vamos dizer assim, usar as magias, mas ele fez pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dá capacidade para poder cumprir com a missão que Deus tem para cada um de nós. 7. Olha, voltou aqui, né? Você vai falar, não, de novo. O Espírito Santo nos dá poder para esse autocontrole. Aqui, acho que tem mais a ver mesmo com o domínio próprio, né? Porque ali é para você não cair em tentação, tá? Aqui tem a ver com você ter um conhecimento de si mesmo, de seus limites e de você poder ter controle de si mesmo, tá? Vamos ver lá. Aquele que tem o Espírito Santo produz frutos, né? Que está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tá? Alguns já ouvi várias interpretações disso, mas no original é como se fosse uma coisa só, tá? Vamos dizer assim, uma coisa só com várias facetas, né? Então, ser cheio do Espírito Santo vai produzir amor, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, tá? Todas essas coisas é como se fosse uma característica só daqueles que são cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, né, é ter domínio próprio, é ter amor, é ter paz, é ter paciência, né? E não é somente pelas coisas ruins, mas também pelas coisas boas. A palavra grega é encrateia, né? Que significa uma avaliação sincera de si mesmo, um autocontrole. Para conseguirmos controlar nossa própria vida, a gente precisa dessa presença do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, para a gente conseguir, tá? Então,
Vamos ler essa passagem de 1 Coríntios 14, 27 a 31. 1 Coríntios 14, 27 a 31. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Uhum. Então, aqui Paulo falou assim, ó, bagunça não reflete a presença de Deus. A desordem, né? Essa competição aqui, um querendo falar mais que o outro, não, eu que tenho a palavra, eu que, né? Então, Paulo quis dizer assim que para podermos exercer os dons do Espírito Santo, até isso nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter autocontrole, né? Porque tudo que é em excesso, né, das coisas ruins até das coisas boas, tudo que é em excesso não é bom, né? Então, por exemplo, se você, vamos dar um exemplo simples, se você come bastante, não é que você vai ficar mais forte, você vai ficar doente, né? Se você comer em excesso, você tem que comer na medida. Aliás, tem que comer pouco menos, né? Fala. Tem que comer, deixar um pouquinho vazio. Então, nós precisamos exercer esse domínio próprio em todas as situações da nossa vida, porque tudo que é em excesso pode quebrar a paz na igreja ou a paz nas nossas vidas, tá? Então, aquele que não tem domínio próprio quer dizer que não tem o Espírito Santo na sua vida. Somente o poder do Espírito Santo nos capacita para vivermos com domínio próprio em todas as situações das nossas vidas. Ok? Tá difícil aí? Então, vamos ser cheios do Espírito Santo. Pequeno poder, grande poder, tá? Alguns, né, oram para que Deus dê bastante poder. Quero ser muito enchida por Deus, né? Mas, vamos dizer assim como um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser um dia, né? 1000 anos para nós pode ser um dia para Deus, né? Essa dimensão de poder do que é pequeno, do que é grande, é diferente para Deus, tá? Que alguns para nós pode ser pequeno, mas pode ser grande para Deus. E aquilo que é grande para nós pode ser pequeno para Deus. E se nós vivemos, vamos ver lá, Gálatas 5:25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Tá? Então, se a gente tem o Espírito, então deixa ele controlar a sua vida. Tá? Se a gente pensar, né, que pela nossa própria força a gente não consegue, né? Então, vamos ver o que Apocalipse fala da igreja lá. 3:8. Apocalipse 3:8. Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Então, os crentes de Filadélfia receberam essa palavra que eles tinham pouca força, mas eles guardavam a palavra, eram fiéis à palavra do Senhor, não negou o nome, né, do Senhor,
essa pouca força significa que ela tinha menos poder, vamos dizer assim, do que o mundo ao seu redor, tá? Que ela tinha um pequeno poder, né? Pequeno poder em relação ao mundo ao seu redor. Tinha menos poder em relação ao poder dos judeus e do Império Romano, tá? Então, aos olhos humanos, parece então que o poder do Espírito Santo parece que é pequeno. Em alguns momentos em que a gente também tem que passar por dificuldades, a gente pensa que o poder do Espírito é pequeno, né? Vamos ler 2 Coríntios 12, 7 a 10. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse sofrimento. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Tá? Então, aí é o pequeno poder, né? Que é a sua própria força, né? Nós somos, como diz o Paulo, nós somos fracos. Mas quando ele achou que ele não aguentava mais, o que ele descobriu? Que não era pela força dele, não era pelo poder dele, né? Mas era pelo poder do Espírito. Quando nós temos pouca força, a gente vai ter que confiar numa força maior, certo? E aqui Paulo, então, experimentou que se confia na força do Senhor, se a gente permanece firme, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa força, que pode ser pequena, aí vamos experimentar um grande poder, que não é nosso, né? Se a gente está usando o nosso poder, não dá para se manifestar o poder grandioso que é de Deus, né? Então, por isso que Paulo disse, na fraqueza é que nós somos fortes, né? Porque não é nossa força, é a força de Deus. Então, esse pequeno poder pode manifestar o grande poder do Espírito Santo, né? E então Paulo lhe fala, quanto mais nós confiarmos, né? Aprendermos a confiar e depender do Senhor, então ele vai poder manifestar o seu grande poder. Quando ele pregou ali em Éfeso, né? Ele tinha um pequeno poder que se manifestou num grande poder. Vamos ver lá? Atos 19, 11 a 20. Atos 19, 11 a 20. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e o espírito maligno saía deles. Alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço Paulo e sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Enquanto isso,
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aqui é um exemplo bem claro, né? Como que é quando a gente depende de Deus, Deus se manifesta usando aqueles que a gente fala, nossa, ele, né? Quem é ele, né? E aqui, então Paulo experimentou isso, de ter gente até querendo imitá-los, né? Por ver, uau, quando coisas grandiosas ele está fazendo. Quer dizer, o Espírito Santo fazia através dele, né? Milagres estavam acontecendo, tá? Então, do pequeno poder de Paulo, a gente vê um grande poder. Essa passagem sempre me faz lembrar, né? Porque aqui fala lá que os magos lá estavam tentando exorcizar ali as pessoas endemoniadas e o demônio debochou, né, dos caras, deu umas cacetadas neles, apanharam feio, né? E eu lembro que uma vez estava ajudando num encontro com Deus, né, da Igreja Batista, e então eu estava ajudando lá e tinha uma moça que ela era drogada, né? Então ela estava cheia de demônios lá, né? Na vida dela. Abriu a porta, né? Então estava cheia de demônio. Então manifestava. Não sei se vocês já viram alguma dessas manifestações assim. E ela rugia que nem leão, né? Ali, assim, então, mas o poder de Deus é maior, né? Então, as pastoras lá, eu fiquei bem do ladinho, porque eu queria aprender como é que elas faziam, né? E eu achava incrível, eu achei muito lindo a forma como elas trabalharam, né? Elas falavam dentro do ouvido da pessoa e a gente que estava ao redor, a gente não ouvia, sabe? Porque a gente vê tanto aqueles exorcismos que a pessoa esguelando, não é? Sai em nome de Jesus, né? Que acaba até envergonhando a pessoa, né? Porque é o demônio que está lá agindo na vida da pessoa. Mas elas falavam dentro do ouvido da pessoa. Eu tinha que chegar bem pertinho para ouvir o que elas estavam falando. E elas falavam assim: você vai parar de fazer seu showzinho, demônio, porque esse lugar aqui não te pertence, esse lugar é do Senhor Jesus. Então, você vai saindo dessa pessoa porque ela não te pertence, ela pertence ao Senhor Jesus. E saía, né? Aí, eu lembrei por quê? Porque uma outra moça, que a fé dela era desse tamanhico, ela não era da igreja Holiness, tá? Essas eram mulheres de dessa outra igreja aí. Aí, essa outra mulher, ela participou de não sei quantos encontros, porque a fé dela era bem pequena, sabe? E sempre estava em crise, então ela sempre, tipo, caía, eu acho que ela tentava viver uma vida cristã, não conseguia, então ela ficava participando de eventos em eventos para ver se ela voltava, né, de novo para Deus, assim. E eu lembro um dia que ela falou assim, eu vi que ela estava desesperada, eu sentei do lado dela, e ela começou a falar, eu estou com muito medo, eu estou achando que aquele demônio vai pular dela para mim. A fé dela era tão pequena que ela tinha medo mesmo que o demônio entrasse dentro dela. Podia até entrar mesmo, porque, né, a gente tem que se apegar em Deus, a gente não tem força por nossa própria força, né? E então o Espírito Santo nos dá poder, mesmo quando a gente está fraco, quando a gente não acha que não consegue, que nós
né? Estamos com pequeno poder. Paulo falou que em Filipenses 4:13, que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Se nós crermos. Filipenses 4:13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Podemos enfrentar qualquer situação, né? Outras versões falam: tudo posso naquele que me fortalece, né? É Deus que nos fortalece, é Deus que tem poder. Marcos 9:22-24. Esse Gálatas 5:25 já lemos, por isso que... Marcos 9. 22-24. Marcos 9, 22-24. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Parece ambíguo, né? Ele fala que crê e fala, mas Jesus me dá mais fé que eu não tô crendo. Eu creio, mas não creio, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, né? Falar para Deus, eu creio, mas não sei se eu creio não, hein? Eu ainda estou desconfiado que não, né? Então, Jesus falou, tudo é possível que crê. Né? E ele falou, né, também, se você crê, se fala para esse monte, vai, passa daqui para lá, que é o impossível humanamente falando, ele vai acontecer. Hebreus 11:30-40. 33-40. Nossa, gente, desculpa. Eu vi tudo errado. Hebreus 11, de 33, tá? Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdades a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Portanto, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas promessas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que eles haviam prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Eles não receberam. Alguns morreram sem experimentar. Apesar que muitos aí você vê que foram libertos, né? Foram livrados de muitas coisas e aconteceram muitos milagres, muitos poderes, né? A gente ouviu as histórias ali do pessoal lá na Ucrânia, né? E tem sido muito edificante, mesmo no meio de um tempo tão difícil, Deus tem se manifestado assim de uma forma misericordiosa, né, na vida daqueles que continuam confiando nele. Então, nós podemos fazer qualquer coisa se confiarmos, né, se tivermos fé em Jesus. Então, do nosso pequeno poder, da nossa fraqueza, Deus pode manifestar seu grande poder. Amém? Quer completar? Quer comentar alguma coisa? Não?
Então, vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos capacita a vivermos, a cumprirmos com o chamado, com a missão que o Senhor tem nos dado. Como vimos aqui, Senhor, precisamos mais de Ti, para que nós tenhamos domínio próprio, para que nós tenhamos autocontrole, para que se manifeste os frutos do Teu Espírito, Senhor. E para que possamos realmente ser luz e sal da terra. Obrigada, Senhor, porque temos do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar. Então, nessa noite, peço pela tua renovação na vida de cada um. E também quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem respondido nas nossas orações também. O Senhor tem sido fiel e o Senhor tem sido tão misericordioso e tem sido maravilhoso, fazendo além daquilo que nós estamos pedindo, pensando ou crendo. Obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Eu te agradeço, peço pelo descanso dessa noite, que o Senhor abençoe toda a igreja e prepara-nos, ó Deus, para o retorno aos cultos presenciais. Entregamos nas suas mãos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.